Sim, a gente precisa falar sobre o Bukele. Se você nunca ouviu falar sobre o Nayib Bukele, puxa uma cadeira aí, porque eu quero te apresentar essa figura que virou meio que um ditador queridinho de parte da direita brasileira. E, curiosamente, também de alguns membros da esquerda, né? Eu lembro do Eduardo Paes falando que queria visitar ele. Meu nome é Davi Sobreira e essa é a Odisseia Constitucional, a coluna em vídeo do Ulisses. Primeira pergunta que você deve estar se fazendo é por que eu preciso saber quem é o presidente de El Salvador? A resposta mais fácil seria o culpar a guerra cultural, mas aí teria um diagnóstico bem ruim para um problema real que o Brasil vive. El Salvador, pessoal, viveu pelo menos aí até a década de 90, 5 décadas sob o comando militar e aí ainda uns 12 anos de guerra civil. Foi só no começo da década de 90 que ele começou a experimentar algum grau de democracia. Mas, assim, apesar do desenvolvimento das instituições que o país conseguiu, ele não conseguiu alcançar algum grau de autonomia econômica. Ele sempre dependia de remessas, de emigrantes salvadorenhos que iam para fora do país. E o país também contava com outro problema terrível, um dos maiores índices de violência do mundo. A taxa de homicídio lá passou de 100 para cada 100 mil habitantes. As pessoas não conseguiam sair de casa sem saber se elas não sabiam se iam voltar vivas para casa depois de sair para trabalhar. Numa situação como essa é difícil você falar em democracia. O próprio Hobbes, lá no século XVI, ele já falava que o contrato social basicamente é você abrir mão de algum grau da sua liberdade para garantir que você vai ter segurança. E aí, nesse contexto, entra um jovem prefeito ali, da capital, São Salvador, ele com menos de 40 anos antes da eleição presidencial, da primeira eleição presidencial dele, e ele ganhou fama. Astuto nas redes sociais, conhecido depois que ele ficou como presidente millennial, se comunicava de uma forma que fazia inveja aos políticos profissionais. E aí você já viu, né? O Bukele, ele olhou para o estado de coisas em que o país estava mergulhado e ele disse para a população, olha, toca pro pai que eu mato no peito. Começou um discurso linha dura, falou sobre lei e ordem, criticou o establishment político e tudo isso, obviamente, enquanto dizia falar em nome do povo. Típico discurso populista que todo mundo aqui na América Latina já deve ter escutado pelo menos uma dezena de vezes. Bukele ganha apoio, foi eleito presidente em 2019 e em 2020, bem no começo do ano, ele já bota as garras para fora. Ele usa o exército para ocupar a Assembleia Legislativa do país e fazer uma ameaça, um ultimato aos legisladores. Ele disse que eles tinham uma semana para aprovar um empréstimo internacional. Ele disse, olha, vocês têm uma semana até a gente se encontrar novamente. Esse empréstimo internacional era para ele conseguir promover as reformas socioeconômicas que estavam no plano dele. A Suprema Corte disse que o ato era inconstitucional, mas não adiantou muito. O Bukele continuou desafiando os mecanismos de freio e contrapeso que eram colocados sobre o executivo. E veja, apesar disso, mesmo com essas demonstrações de força e autoritarismo, mais de 75% da população continuava apoiando ele. O resultado disso veio na eleição legislativa seguinte. Ele conseguiu uma maioria de 66% dos votos no parlamento. E com o controle desse tamanho, ele não só fez com que o legislativo efetivamente demitisse todos os juízes da Suprema Corte, ele fez com que a nova composição da corte autorizasse a sua reeleição, mesmo sabendo que a Constituição de El Salvador ela tinha tornado o mandato único uma cláusula pétrea, no caso do executivo. E daí para frente, pessoal, foi só para trás. Sem nenhum tipo de freio efetivo sobre si, o Bukele ele declarou um estado de emergência de legalidade muito duvidosa para enfrentar o problema das gangues no país. E aí ele saiu prendendo gente de todo tipo. Até mesmo jornalistas que denunciavam abusos foram perseguidos usando aquele software israelense de espionagem, o Pegasus, que teve na mídia brasileira durante um tempo. Ele suprimiu protestos populares e prendeu mais de 80 mil pessoas, em uma população de 6 milhões. E pessoas foram presas por terem determinados tipos de tatuagem. No fim das contas, ele dissolveu o Estado de Direito, né, na prática, mas entregou uma queda de 70% na taxa de homicídio do país, ou pelo menos é o que os números do governo divulgam, né? E apesar disso, ele continua ainda sendo apoiado por grande parte da população, ainda que a gente duvide das pesquisas que apontam um apoio de mais de 80%.
E o que é que a gente pode aprender no Brasil com essas lições? Se eu pudesse resumir em uma frase seria: não dá para ter democracia sem segurança. E aqui vale dizer um ponto importantíssimo. Não basta só a segurança. Tem também a percepção de segurança. Não basta que as pessoas elas estejam seguras. Elas precisam se sentir seguras em suas pessoas. E por que eu digo isso? Porque os números de homicídios e de crimes violentos, eles mostram que o Brasil ele vem melhorando na última década, ou pelo menos a partir de 2016, 2017, mas ainda assim as pessoas elas se sentem cada vez mais inseguras. E aí você pergunta: Davi, mas por que isso? É difícil a gente cravar um motivo com certeza. Eu acho que tem uma mistura de fatores aí que vai de guerra cultural, viés de disponibilidade da informação, como a mídia explora, enfim, uma série de motivos. Aqui no Ceará, o PT ele domina em nível municipal, estadual e federal. O meu estado ele tem 3 das 10 cidades mais violentas do país. As taxas de homicídio elas beiram os 80 a cada 100 mil habitantes. Eu posso dizer que a culpa é exclusivamente do PT? Obviamente que não. Mas o PT ele não pode se eximir da parcela de responsabilidade que ele tem nisso. Veja, no primeiro semestre desse ano, algumas facções simplesmente cortaram a internet de algumas cidades porque as operadoras não quiseram pagar propina. Imagina só, cidades inteiras por dias sem internet e o governo não consegue reverter isso. Loucura? Eu também acho. O cidadão médio, pessoal, ele tende a ter na cabeça dele um nível abstrato do que ele tolera de violência no dia a dia. Se a violência está abaixo desse nível, ele tende a ser mais cético com atividades policiais como aqueles que acabam fuzilando inocente, jogando gente de ponte, atirando em ladrão desarmado pelas costas. Esse tipo de política pública violenta. O problema é que quando a violência ela cruza o nível de tolerância que está na cabeça dele, as coisas mudam. Nessa situação aí, o cidadão médio ele vai olhar para a esquerda brasileira e ele vai ver quase que um vazio absoluto de ideias, de propostas. Porque esse é o grande calcanhar de Aquiles da esquerda hoje. Só que esse mesmo cidadão, com essa percepção de insegurança, ele vai olhar para a direita e ver aquele discurso linha dura de violência e repressão, e aí ele vai analisar. Se em todos os casos pessoas inocentes vão morrer, seja por ação, seja por omissão, eu te pergunto, em quem você acha que ele vai votar? A realidade, pessoal, é que não dá pra gente ficar falando em democracia quando o país não tem segurança. E se algo não for feito para melhorar as condições, inclusive de percepção, é só uma questão de tempo até surgir outro aspirante a Bukele por aqui.